Bem-vindos ao canal. Vou continuar falando sobre a visita do Papa Francisco à Indonésia, que aconteceu de 3 a 6 de setembro de 2024. Mas vou iniciar dando um enfoque como iniciou a Igreja Católica neste país. A primeira presença católica de que há registro na Indonésia foi no século VII, com nova retomada no século IX, e em 1323 registrou-se a pregação de Odorico de Pordenone, em Java, Bornéu e Sumatra. A chegada dos portugueses em busca das Ilhas das Especiarias, no século XVI, representou o renascimento da Igreja no país, quando chegaram colonos e missionários trazendo o catolicismo romano. Os exploradores chegaram às Ilhas Molucas em 1534. O santo espanhol São Francisco Xavier, cofundador da Ordem dos Jesuítas, trabalhou nas ilhas de 1546 a 1547, batizando vários milhares de habitantes nas ilhas, criando as bases para uma missão permanente, fazendo crescer o número de católicos. Depois chegaram os sacerdotes dominicanos portugueses, que também tiveram sucesso nas atividades missionárias. Em 1596, quando os holandeses tomaram posse do arquipélago, trouxeram junto missionários holandeses, protestantes da linha de Lutero e também calvinistas. Lembrando que o colonialismo holandês durou 3 séculos e meio e a Indonésia conquistou sua independência somente após a Segunda Guerra Mundial. Em 1807, o catolicismo deixou de ser proibido, o que permitiu que houvesse o retorno dos missionários e a criação da primeira prefeitura apostólica em Batávia, hoje Jacarta. Em 1863, as missões nas Ilhas Flores foram confiadas aos jesuítas. Em 1902, foram estabelecidas novas prefeituras apostólicas. As regiões orientais foram confiadas aos missionários do Sagrado Coração. Bornéu e Sumatra ficaram a cargo dos capuchinhos. Sonda Oriental e Flores aos missionários do Verbo Divino, chamados também de verbitas. Em 1926, houve a consagração do primeiro sacerdote local e em 1940 a do primeiro bispo. Em 1955, surgiu a primeira universidade católica em Bandung. A Igreja Indonésia, como instituição jurídica própria, foi oficialmente estabelecida pelo Papa João XXIII em 3 de janeiro de 1961. Em 1967, foi nomeado o primeiro cardeal indonésio. Em 1970, o episcopado indonésio emanou as primeiras diretivas para orientar o comportamento dos fiéis na sociedade. Um momento muito importante nessa visita papal é a visita à Mesquita Istiqlal, o maior prédio de culto islâmico do Sudeste Asiático, projetado na década de 1950 por um arquiteto cristão com capacidade para 120 mil pessoas. Como a mesquita fica na frente da Catedral da Assunção, em 2019 foi conectado o que é chamado Túnel da Fraternidade. Um túnel que, de fato, pretende ser um sinal de incentivo à fraternidade entre as duas comunidades religiosas. O Papa visita o local junto com o grão imame, com quem também assinará uma declaração conjunta sobre a fraternidade humana de Abu Dhabi. A Indonésia luta há décadas contra o extremismo islâmico, que foi responsável pelo atentado com explosivos na ilha turística de Bali em outubro de 2002, que deixou 202 mortos. Mas hoje, dependendo da região, os grupos cristãos dificilmente recebem permissão para construir igrejas, mesmo que consigam cumprir todos os requisitos legais e ganhar processos judiciais. As autoridades locais ainda podem ignorar os pedidos.
No discurso proferido pelo Papa Francisco no Palácio Presidencial, ele afirmou: a Igreja Católica deseja incrementar o diálogo interreligioso. Desta forma, pode eliminar-se preconceitos e pode desenvolver-se um clima de respeito e confiança mútuos, indispensável para enfrentar desafios comuns, entre os quais a contraposição ao extremismo e à intolerância, distorcendo a religião, tentam impor-se através do engano e da violência. Em 2011, a Igreja Católica da Indonésia celebrou os 50 anos do estabelecimento da hierarquia local e por isso a própria instituição falava em suas bodas de ouro. O Papa também celebrou missa no estádio Gelora Bung Karno com a presença de 80 mil pessoas. Pedidos de oração pela Indonésia. Ore pela proteção de Deus aos cristãos que precisam viver a fé secretamente em algumas regiões do país. Clame por provisão e consolo a todos os cristãos de origem muçulmana rejeitados pela família e pela comunidade. Peça ao Senhor que conceda uma tolerância mais ampla dos líderes e cidadãos para que os cristãos tenham liberdade de culto. Obrigado por estar nesse canal. Que Deus os ilumine e proteja e que tenham uma semana abençoada.